Opa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, eu quero te explicar um pouco melhor como agir nesse momento de crise, qual é a burrice que eu cometi quando eu estava começando a investir. Eu não quero que você cometa. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, meu objetivo aqui no canal é estar compartilhando a minha rotina, o meu dia a dia, como uma pessoa comum, acredito como você que está assistindo aqui esse vídeo, que está em busca da sua liberdade financeira, de atingir seus objetivos. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já esmaga o dedo no like, se inscreva no canal. Eu tô com a minha meta, com o meu objetivo de atingir meus primeiros 100 inscritos. Eu peço que você me ajude se inscrevendo aqui no nosso canal, beleza? Então vamos lá. Antes de mais nada, tá? Eu gosto sempre de esclarecer isso. Esse vídeo não é recomendação nenhuma, tá? De compra nem de venda de nenhum ativo. O objetivo aqui é 100% educacional, tá te ajudando, tá te auxiliando aí na sua estruturação da sua carteira de investimento e tudo mais, beleza? Um outro ponto também importante aqui é que hoje, o tema de hoje é a pior burrice que o investidor iniciante pode cometer nesse momento de crise. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui é que a gente vai falar, um pouco mais sobre esse momento, onde está tudo caindo, a gente vê as bolsas mundo afora, tudo caindo, inclusive a bolsa brasileira, taxa disso, taxa aquilo, taxa daquilo, e a gente tem, na realidade, um verdadeiro momento de crise. E aí que entra um momento muito interessante para a gente entender e avaliar, e é justamente isso que eu quero compartilhar. Quais são as oportunidades que nós temos nesse momento? E aqui a gente entra, eu sempre gosto de tomar meu cafezinho. E aqui a gente entra no nosso primeiro ponto, o primeiro tópico, que isso acaba muitas das vezes atrapalhando principalmente quem está começando, tá? O primeiro tópico é o seguinte: parece que você está atrasado, parece que você precisa aproveitar todas as oportunidades de investimento. Então você abre, por exemplo, várias redes, Mas vamos falar, você abre aqui o YouTube, tem essa é a oportunidade do século. Aí você vê um outro vídeo falando, a melhor oportunidade que nós temos nesse momento são os fundos imobiliários. Um outro são os FIIs, o outro é o ETF, é o melhor momento para valorizar a carteira, é o melhor momento para isso, é o melhor momento para aquilo. Enfim, você acaba se sentindo perdido porque parece que você é bombardeado de conteúdo. Você está se sentindo assim? Eu também já me senti assim. Tá? Então, assim, vamos lá. Isso quando que eu me senti assim? Foi no período lá da pandemia, tá? Eu já eu invisto mais ou menos, tem um pouco mais de 5 anos, tá? Eu me considero iniciante ainda nesse mercado, mas eu investia, no momento da pandemia, e ali foi onde eu cometi meu primeiro grande erro, minha primeira grande burrice, eu quero compartilhar com você. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui com você é: você não está atrasado, tá? O mercado sempre vai existir boas oportunidades, então tome muito cuidado pelaquela ansiedade, aquela euforia do mercado. Na grande maioria das vezes, 99% das pessoas perdem dinheiro nesse momento porque acabam agindo por impulso, porque por influência de um, por influência de outro. Então eu quero te trazer aqui mesmo para um estado mais, podemos dizer, um estado mais racional, menos emocional, porque é justamente o que acontece nesse tipo de momento que a gente está passando agora. É uma euforia. E eu quero te dar um exemplo, até coloquei ele no meu segundo tópico, o exemplo do Bitcoin, tá? Quando o Bitcoin bateu lá os 100 mil pontos, eu quero até trazer um vídeo para o canal falando sobre isso mais profundo, mais a fundo. Quando o Bitcoin bateu lá, não sei se foi 100 mil pontos, 100 mil dólares, enfim, eu sei que ele chegou num topo histórico. Quando o Bitcoin chegou nesse topo histórico, todo mundo só falava de Bitcoin. Então é que Bitcoin é isso, que Bitcoin é aquilo. Eu falei para investir, quem não investiu perdeu tempo, perdeu dinheiro, perdeu não sei o que. E assim, em questão de um mês, o Bitcoin foi e caiu lá mais de 30% e agora continua derretendo. E aonde eu quero chegar com isso, tá? E com certeza, a maioria das pessoas que investiram em Bitcoin naquele momento, hoje está frustrada, talvez já vendeu, já saiu, porque queria se livrar daquilo. Mas onde que eu quero chegar com com essa reflexão, até mesmo falando sobre o Bitcoin, que é mais ou menos o que nós estamos falando agora, que a gente está passando agora. Você tem que tomar muito cuidado que o seu dinheiro, você precisa dar valor ao seu dinheiro. E a pior burrice que tu pode fazer é colocar o teu dinheiro em um lugar onde você não domina. E aí a gente entra um ponto muito importante. Eu estudo esse mercado há mais ou menos 5 anos. Eu me considero iniciante. Se você estuda há pouco tempo, se você está nesse mercado há menos tempo que eu acredito que tem muitas classes de ativos que você ainda não domina. Então, assim, não tente achar que, agora eu já sei, agora é o momento, eu achei a estratégia que vai me deixar rico, vai me deixar milionário, porque isso na realidade não existe. Tá? Então, assim, meu objetivo com o canal aqui, até mesmo com esse vídeo, é trazer para vocês um ponto de bate-papo, de amigo, sabe? Coisas que eu lá atrás, eu queria ter escutado isso. Só que na realidade, lá, quando eu cometi esses erros que eu já vou explicar para vocês, os ativos que eu comprei, que eu perdi praticamente todo o dinheiro que eu investi nesses ativos, tá? O que acontece? Quando, nesse momento, você escuta um pouco de tudo e muitas das vezes você acaba tomando a atitude errada, tomando a decisão errada. Então, dei esse exemplo do Bitcoin que agora caiu. Então, assim,
cara, não coloque o seu dinheiro se você não sabe o que você está fazendo, tá? Então, e não tem jeito, não adianta você olhar um vídeo sobre fundo imobiliário e achar que você já domina tudo de fundo imobiliário. Não adianta você olhar um vídeo sobre ações e achar que domina tudo de ações, porque isso não acontece. Na grande realidade, na grande maioria das vezes, você vai criando maturidade e experiência para criar uma carteira mais sólida. Então, não tente. Muitas das vezes eu vejo que o problema do investidor iniciante é o seguinte: ele quer dar um tiro e ele quer que esse tiro seja certeiro no alvo. Isso é muito difícil e eu acredito que, não vou falar com certeza porque eu não sei, mas acredito que 99% das pessoas, dos investidores que você parar para trocar uma ideia, quem já tem mais experiência, eles vão falar, pô, cometi vários erros no começo e eu fui melhorando com o tempo. Então, a melhor forma que você tem para você se blindar, você ser iniciante, é tentar começar da forma mais racional possível, tá? Então, o outro ponto é blinde seus ouvidos. E eu quis trazer isso aqui também, coloquei isso aqui como um dos tópicos. O que é blindar seus ouvidos? O que parece, muitas das vezes, principalmente no momento como esse que nós estamos passando, é que a oportunidade sempre existe uma excelente oportunidade. Isso, na realidade, não existe, tá? Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a investir lá em fundo imobiliário, eu comprei alguns fundos imobiliários e tal. Beleza, isso foi próximo ali da pandemia. E aí todo mundo falava que era a oportunidade do século. Você nunca mais vai ver esses fundos a esse valor, a esse preço, não sei o que. Vai, começa logo, bota teu dinheiro logo. E aí, muitas das vezes, eu cometi esse erro. Muitas das vezes você vai colocando teu dinheiro sem nem entender muito bem aquela classe de ativo. Aonde eu quero chegar com isso, com o blinde de seus ouvidos? Hoje, tem alguns fundos, não os que eu comprei, mas tem alguns fundos, tá? Inclusive teve um que eu comprei sim, mas tem alguns fundos hoje que está até mais barato do que antes da pandemia. Então, ou seja, como as coisas funcionam, né? Teve todo aquele alarde e sim, hoje eu tenho muito mais consciência ali para investir em fundo imobiliário, para saber como escolher um fundo imobiliário e não tinha necessidade, né? Como se fosse assim, tu vai perder o trem, né? A gente fica com esse medo de perder aquela oportunidade única e hoje a gente tem ativos que estão ali, que já voltaram naquele mesmo valor, né? Chegou ali no mesmo preço. Não estou falando de fundamentos, tá? Estou falando que às vezes a cota do fundo X está Y, o cara compra que ele nunca chegou nesse valor, não sei o que, passou aí 4, 5 anos e o preço está ali de novo, chegou nesse mesmo valor. Então, ou seja, tenha paciência, tenha calma. E aí aqui eu coloquei no outro tópico, né? Eu botei algumas colinhas aqui para me ajudar. Seja racional, não emocional. O que é ser racional, né? Então, por exemplo, hoje você não vai entrar num lugar onde você sabe que tem um monte de bomba com os olhos vendados. Né? Por quê? Ali você está sendo racional, eu vou me proteger. Então esse é um excelente tópico que você tem que ter para você levar a sua vida. Um lema eu vou proteger meu capital, eu vou proteger meu dinheiro a qualquer custo. Então se eu não sei o que eu estou fazendo, eu não vou colocar ali às cegas, porque isso é um grande problema, é um grande vilão. E por último aqui, como eu coloquei ali, né, você não está atrasado. Sempre vão existir novas oportunidades. O principal é você começar a ter clareza e ter consciência do que você está fazendo. E no meu caso, quais foram os 2 erros que eu cometi e que eu quero compartilhar? Os 2 erros não, foram os 2 ativos que eu comprei e que basicamente viraram pó, né? Acabou ali o dinheiro que eu investi. O primeiro deles, eu fiz até um vídeo falando sobre isso, sobre como eu perdi R$3.000 em fundo imobiliário, que foi nesse fundo imobiliário ali, que foi o Tord. Então isso também é importante diversificar, né? Eu não coloquei o dinheiro todo nesse fundo, tá? Nesse fundo imobiliário, mas eu coloquei uma parte do meu capital e basicamente eu comprei a R$7, R$8 e hoje deve estar valendo 98 centavos, 89 centavos. Aí vem aquela, não é, mas como é que tu bota dinheiro nisso? Então exatamente, se tu soubesse que ia errar, tu não faria aquilo. Da mesma forma fui eu. Então o que aconteceu nesse momento, qual foi o erro e o principal disso tudo que a gente tem que ter no mundo dos investimentos é o aprendizado. O que tu vai aprender com aquilo? Isso que é o mais importante de tudo. Então eu perdi o dinheiro, já recuperei muito mais esse dinheiro, hoje eu tenho muito mais dinheiro investido do que o que eu perdi. Ótimo, graças a Deus, e é isso que importa. Então qual foi o grande aprendizado que eu tive e que eu quero compartilhar aqui contigo? O primeiro ponto, quando eu fui montar essa minha carteira, foi basicamente no momento pós-pandemia ali, né? Não pós-pandemia, mas foi ali na pandemia, nesse momento, que tá tudo muito barato e tal. Então, o que eu pensei? Pô, vou diversificar, vou comprar um pouco de cada fundo, um pouco de ação e tudo mais. Beleza. E eu fui comprando, eu estudava, já viu aqueles que tu estuda ali, mas tu não sabe exatamente como é que é, não sabe como é que faz, enfim. Eu fui indo meio que na onda, sabe? Fui surfando uma onda, apesar de entender. Então, eu entendia o que era uma vacância, eu entendia o que era o fundo X, o fundo Y, o que era um fundo de tijolo, um fundo de papel. Eu tinha esse entendimento mais macro da coisa, porém, quando você vai colocar o seu dinheiro em um fundo imobiliário, tá dando teu dinheiro na mão de outra pessoa, que é a gestora que vai administrar. Então, se tu não consegue entender essas nuances que tem ali, que muitas das vezes não são ditas e você não vê com tanta clareza, é nesses momentos que vem as pegadinhas. Enfim, numa dessa eu comprei, né, montei minha carteira ali de investimentos, e aí eu comprei Tord 11, que foi o fundo imobiliário, e comprei também ação da Qual3, que é da Qualicorp, tá? Enfim, comprei as ações, a ação da Qualicorp despencou, então, ou seja, eu investi acho que R$1.500, esses R$1.500 viraram R$100, e no Tord
Eu investi mais ou menos 3 mil reais. E aí tem um ponto interessante aqui pra gente entender. Eu não comecei investindo 3 mil no Tord. Só que eu não tinha experiência. Eu tava começando ali, né, naquele mundo dos investimentos. E aí o que, que todo mundo fala? E aí isso aí, por isso que eu falo, blinde seus ouvidos. Todo mundo fala o seguinte: se caiu, compra que tá mais barato. E o que, que aconteceu? O Tord teve derreteu, né, sei lá, acho que caiu uns 3% numa semana. E aí eu tinha um dinheiro lá sobrando para reserva de oportunidades. O que, que eu fiz? Comprei mais 2 mil reais. Eu tinha 1.000, depois fui lá e comprei mais 2 mil reais, porque eu falei, tá mais barato, tá descontado, isso daqui a pouco vai recuperar. Resumo da ópera: o papel derreteu, hoje está sendo negociado aí a 98 centavos. E aí, tem a parte da perda ali, que é ruim, ninguém quer perder dinheiro, claro que não, mas tem um grande aprendizado, né? Como eu, ali, iniciante naquela situação, seria impossível eu em um mês, tá? Em um mês, eu ter uma carteira completa de investimento. Não tem como. Então, assim, é até bom você tomar uns tombos quando você ainda é pequeno. Porque imagina se eu tivesse, sei lá, 300 mil reais para investir e aí tomasse uma porrada de 300 mil reais. Então, por isso que é importante você entender que uma carteira de investimento para você construir vai levar tempo. Então, calma, tenha paciência, seja racional. E aí, o outro papel, outra ação, né, foi Qualicorp. E aí, enfim, eu comprei Qualicorp e tudo mais. E eu lembro até a narrativa que me fez comprar Qualicorp. Foi justamente a questão de ter empresas, ter setores perenes, né? Então, uma empresa da área da saúde, Qualicorp ali é da parte de plano de saúde. E aí, logo depois quando veio a pandemia e tal, logo depois da pandemia, a maioria das pessoas foram cancelando, né, plano de saúde, porque não tinha dinheiro para manter, e a empresa parou de dar lucro. Enfim, tudo isso que a gente já sabe. O objetivo aqui não é falar sobre os ativos, mas o que eu quero dizer é o aprendizado que eu tive disso tudo. Então, ou seja, como eu que estava começando ali naquele ramo, eu queria ter, e no final das contas eu acredito que eu comecei, sei lá, em coisa de 2, 3 meses eu tinha uns 8 ativos, 10 ativos na minha carteira. É muito pouco tempo, porque além disso, não foi dois meses que eu estudava todo dia 10 horas os ativos. Não, eu estudava um pouco cada um, tá bom, vou nesse. Um pouco cada um, tá bom, vou naquele. E aí no final das contas eu tive essas duas bombas, tá? E graças a Deus que foram só essas duas, outros fluíram e funcionaram bem, mas é esse grande aprendizado que eu quero deixar para você que você não cometa esse grande erro, né, como eu cometi. Beleza, Luan, tu falou dessa parte e assim, sendo muito sincero para você, tá? Sendo muito sincero contigo. Cara, eu até peço, se esse vídeo fez sentido para tu, que tu deixa teu like aí para tu me ajudar. Mas eu queria muito ter escutado isso aqui que eu tô te falando agora. Porque na realidade, muitas das vezes, tu vê lá aquele cara que tem, sei lá, 600 mil reais investido, ele fala, a melhor oportunidade é comprar esse fundo, é comprar não sei o que, é comprar aquilo outro, e ele vai botar um pedacinho do capital dele, se ele perder aquele dinheiro pra ele tá tudo bem. Mas pra você, né, que tá começando agora, tá estruturando agora, é mais difícil isso. Então, se atentar muito bem nisso, porque eu queria ter escutado isso. Vai devagar, você não tá atrasado. Calma, não tenha pressa, vai dar tempo. Daqui a pouco vai ter uma outra oportunidade, porque muitas das vezes parece que a gente não terá outra oportunidade e sempre vai existir, como eu estou te dando um exemplo de agora, a gente está tendo uma nova oportunidade agora, tá? E hoje eu percebo que hoje meu dinheiro está muito mais bem, eu estou muito mais maduro com o meu dinheiro, então a chance de eu fazer a coisa certa agora, 5 anos depois, é muito melhor, é muito mais fácil. Então hoje quando eu vou investir, quando eu vou comprar alguma classe de ativa nova, eu compro com muito mais segurança, porque eu sei bem o que eu estou fazendo, porque eu já aprendi bastante, já estudei bastante sobre isso, e é justamente isso que eu quero trazer para você. E aí, indo por esse caminho, né, o que eu quero trazer aqui para você? O que fazer, né, nesse momento agora? Então, beleza, Luan, entendi, mas eu tô começando agora. A gente tem muitas oportunidades no mercado. De fato, a gente tem boas oportunidades, mas para onde que eu vou? Cara, o primeiro ponto é você precisa entender qual é o seu momento. Muito se fala, principalmente no mundo dos investimentos, principalmente quando a galera está iniciando a investir, muito se fala em qual é o melhor investimento, qual é o que rentabiliza mais, mas pouco fala-se de você, né? Muitas das vezes você não tem um conteúdo onde vai falar de, qual é o seu momento, qual é o seu objetivo, como você administra o seu dinheiro, porque não adianta você ter uma classe eu posso te trazer aqui hoje o melhor investimento que tem de 2025. Né? Mas se você não sabe administrar seu dinheiro, se você não tem uma fonte de renda, porque na realidade o que vai te fazer rico, o que vai te fazer a liberdade financeira é o teu trabalho. Como assim, Luan? Você trabalha, você gera renda, você tem uma renda ali, né, da sua renda ativa, então, ou seja, eu trabalho, gero minha renda, beleza, pego essa renda, vou administrar e vou investir esse dinheiro. Então, beleza. Agora, não adianta nada você saber várias classes de ativos se você não tem ali uma renda, se você não tem de onde tirar esse dinheiro para que você consiga investir, né? O dinheiro é a tua matéria-prima para você conseguir produzir mais dinheiro aqui no mercado financeiro, beleza? Então, primeiro ponto, qual é o seu momento? E aí eu quero traçar alguns cenários para a gente trocar uma ideia e para clarear aqui mais para vocês também, beleza? O primeiro ponto é, cara, Luan, eu não sei nada, cara, eu tô começando agora, eu sou totalmente iniciante, não tem nada, mas eu tenho um dinheirinho lá guardado, sei lá, na poupança, embaixo do colchão, beleza. O primeiro ponto que você tem que começar é a sua reserva de emergência, tá? Nossa, Luan, mas tá todo mundo falando pra que agora é pra investir em fundo imobiliário, que agora é pra investir em ação.
como eu falei anteriormente, calma. Se você ainda não domina esse tipo de ativo, se você não domina essas classes de ativo, não comece por aí. Vai começar ali criando sua reserva de emergência. Tem outros vídeos aqui explicando sobre isso. Inclusive, se quiser que eu traga um vídeo ensinando como criar uma carteira de investimento sendo iniciante, deixa aqui nos comentários que eu trago para você, tá? Mas primeiro ponto é entenda o seu momento. E agora o segundo ponto aqui controlar sua vida financeira, tá? Esse é um outro tópico que pouco se fala, né? Mas sem isso você não consegue ter nada. Sem isso você não consegue atingir sua liberdade financeira. Sem isso não adianta você ter classe de ativos se você não consegue controlar as suas finanças. Mas como controlar as finanças, Luan? Eu aqui no canal, eu disponibilizo a minha planilha de controle pessoal, tá? Tá aí no primeiro link da descrição. É uma planilha completa. Eu já tinha utilizado aplicativo, planilhas e nada tinha funcionado. Mas essa planilha é onde eu controlo todos os meus gastos, tem uma previsibilidade melhor, né? Daqui a quantos meses, como é que tá a minha vida financeira. Se você não tem esses controles, me desculpa, não adianta você ficar estudando sobre fundo imobiliário, sobre ações, sobre ETFs, sobre nada disso, que é a primeira coisa, você precisa fazer seu dever de casa, precisa fazer o arroz com feijão bem feito, que é basicamente controlar suas finanças. Então, assim, se você quer a planilha, logo assim que você adquire, dentro da área de membros, você tem várias aulas ensinando como você administra a planilha, tem aulão de investimento ali para você dar seus primeiros passos e tudo mais. Enfim, se isso faz sentido para você, tá aí no primeiro link da descrição. É uma planilha, o valor é bem simbólico, mas tenho certeza que vai mudar aí sua vida financeira, principalmente se você ainda não tem esse controle. Esse é o primeiro passo para você, tá? E aí depois disso, que eu já, tenho um controle um pouco melhor das minhas finanças, sei quanto vai sobrar, sei como tá funcionando aqui minha vida, já consegui controlar a minha vida, legal. Agora eu vou criar a minha estratégia, beleza? O primeiro passo para você criar a sua estratégia é a sua reserva de emergência. Luan, mas tá todo mundo falando que esse é o melhor momento para comprar fundo imobiliário, ações, ETFs, enfim, o que quer que seja. Não, mas comece pelo certo. O melhor momento é o momento que você vai começar. Então, não tente pular essas etapas. Por quê? Vou dar um exemplo aqui, eu até coloquei aqui para dar um evento de fundo imobiliário. O fundo imobiliário, há mais ou menos, vamos botar uns 5, 6 meses atrás, está passando por um momento de crise aí por alguns pontos, né? Sobre taxação, vai ser taxado, não vai. Os fundos imobiliários estão todos eles caindo. Beleza. Quando começou a cair forte os fundos imobiliários, tu viu um monte de vídeo, um monte de influencer falando, é o melhor momento para comprar fundo imobiliário, é o momento da vida, não sei o que lá, nananana. Aquelas coisas igual a gente tá passando agora, tá? E tudo vai se repetindo, né? É o melhor momento, é melhor não sei o que, é melhor não sei o que, é melhor não sei o que lá. Beleza. E aí o que acontece? O que nós temos? Hoje, 5 meses depois, vários papéis ainda não se recuperaram. Vários papéis, às vezes, até caíram mais do que no período de quando começou essa crise, podemos dizer, dos fundos imobiliários. E aí o que acontece? A pessoa que entrou ali por ansiedade, a pessoa que entrou ali desesperada, né? Agora eu tenho que ir, eu tenho que comprar. Ela tá frustrada porque ela achou que vou comprar agora e daqui a pouco isso vai super valorizar. Segundo ponto, se ela já não vendeu quando caiu ali, ela naquele prejuízo, naquela euforia, ela não sabia o que estava fazendo, ela com medo, ela saiu e vendeu aqueles fundos imobiliários. E agora terceiro, às vezes ela, esse negócio de investimento não é para mim não, isso não dá para mim. Mas por quê? Porque começou da forma errada. Então, ou seja, da mesma forma que os fundos imobiliários, como eu dei um exemplo para você, há 5 meses atrás todo mundo falava que era a oportunidade do momento, agora continua o mesmo valor e às vezes até mais descontado. Então calma, tenha paciência para você conseguir fazer as coisas da forma certa. E o principal foco, o principal objetivo, que é o que eu busco hoje para minha vida com os meus investimentos, é dormir tranquilo. Então não adianta você chegar lá, com seu dinheiro suado, juntei R$2.000, por exemplo. Eu vou pegar esses R$2.000 e vou colocar na ação X, no fundo imobiliário X, no ETF X. E aí todo dia eu acordo ansioso. Será que aquele dinheiro já rendeu? Será que aconteceu isso? Não. Você precisa ter paz, tá? Porque você tem que entender que, no caso é meu objetivo, né? Acredito que seja o seu também. O meu objetivo é aposentadoria, é longo prazo, é daqui a alguns anos. Então tenha paciência, tenha essa tranquilidade, porque isso vai fazer muita diferença. E aí, falando sobre a sua estratégia, o que eu... 2 tópicos que eu recomendo, se você é iniciante de fato, iniciante de tudo, né? Primeiro tópico, a reserva de emergência. Você precisa criar sua reserva de emergência ali, você ter essa tranquilidade. E o principal, galera, que eu vejo no mundo dos investimentos em si, e para muita coisa na nossa vida, de negócios e tal, é a parte psicológica. Então, quando tu tem uma reserva de emergência, que tu tem começa a ter uma tranquilidade na vida, que é tipo assim, eu sei que se acontecer qualquer coisa, eu tenho ali uma emergência, eu tenho uma estrutura. Então, você precisa blindar o seu psicológico para começar a lidar com esses momentos, com possíveis imprevistos que possam acontecer na sua vida, tá? Não tem jeito, não tente pular essa etapa. E o segundo tópico é investir com segurança. Eu vou te dar um exemplo aqui de um excelente investimento, lembrando que não é recomendação, mas um excelente investimento que nós estamos nesse momento e quase ninguém está falando disso, todo mundo está falando ali fundo imobiliário, ações, ETFs e tal. Mas, por exemplo, o título público, cara, olha só, isso aqui é o Tesouro Direto, tá? Olha esse pré-fixado 2032, 14,95% ao ano, quase 15% ao ano. Tem muitos fundos imobiliários, por exemplo, que esse ano, diante dessa crise, não vai pagar esse rendimento que esse tesouro está pagando, né? Que esse título do tesouro está pagando. E mais, tá? Isso aqui é um investimento de super seguro,
tá? Você empresta dinheiro para o governo te paga isso com juros, então você é considerado o investimento mais seguro do Brasil e está te pagando super bem. Então, ou seja, se tu está começando agora, começa a estudar isso aqui, começa a analisar isso aqui que é muito mais fácil e te digo mais, se tu está buscando rentabilidade, tem grande chance, principalmente nesse momento de crise, de você conseguir uma rentabilidade superior a várias classes de ativos de renda variável. Então, ou seja, menos risco, mais retorno e mais segurança. O que mais que você quer? Então, ou seja, cara, já estruturei minha reserva de emergência, o que eu vou fazer agora? Começa a estudar aqui títulos públicos. Não tô te dizendo que você não pode estudar fundo imobiliário, que você não pode estudar ação, que você não pode estudar ETF, mas com calma. Vou te dar um exemplo, o que eu tô fazendo dentro da minha carteira. E aqui, esse título pré-fixado 2032, só para você entender de forma mais grotesca, assim, podemos dizer, tá? Ou seja, aqui, aqui onde está o preço unitário, tá vendo? Então, ou seja, cada valor que eu invisto aqui, por exemplo, R$ 393,91, esse R$ 393, ele vai se transformar em R$ 1.000, tá? Nesse aqui, ó, pré-fixado 2028, eu vou investir R$ 694,74 e ele vai se transformar em R$ 1.000. Então, ou seja, se tu pega aqui esse tesouro pré-fixado 2032, bota lá hoje, aqui tá 393, tá? Então, vou multiplicar isso por 2 para você entender e ficar mais claro aqui, ó. 393,91 vezes 2. Então, ou seja, eu estou comprando aqui 2 unidades desse tesouro pré-fixado, certo? Essas 2 unidades vão me transformar em R$ 2.000. Então, ou seja, um pouco mais, né, de 2032, 7 anos aí, 2025, 2030, isso aí. Então, um pouco mais de 7 anos, eu vou praticamente quase ali, 2,5 vezes o valor que eu investi. Excelente, tá? Sem dor de cabeça, sem perder noite de sono, tranquilo, porque isso aqui é se você espera até o vencimento, claro. Então, ou seja, uma excelente classe de ativo. Temos aqui o Tesouro IPCA a mais também, super seguro, mas para trazer essa clareza para você que, calma, você não precisa estar dentro da linha de fogo, você não precisa estar desesperado. E aqui, ó, essa aqui é a minha carteira, tá? De investimento, beleza? Então, dentro desse momento, agora, eu fiz até um vídeo falando, eu adicionei esse fundo aqui na minha carteira, que é o BTLG11, mas por que eu adicionei? Porque eu já estava estudando ele, já tinha um tempo, mas aí nesse momento, como ele já está mais descontado, mas eu já vinha pensando em colocar ele na minha carteira, e agora eu fui e adicionei. Agora eu estou pensando em adicionar mais um ETF, mas isso não é por conta da agora, por conta desse momento, porque eu já vinha estruturando, já vinha analisando essa possibilidade. Então é muito importante que você entenda e não haja ali por impulso, desesperado. Qual é o momento agora? Calma, é devagar. Eu quero colocar o ETF porque eu quero dolarizar minha carteira. Quase não saiu, não tem nada, nenhuma classe de ativo de dólar ainda na carteira. É uma excelente forma. E como o dólar caiu, alguns ETFs estão mais descontados. Então talvez faça sentido para mim nesse momento. Então você começa a entender como é que tem um racional muito claro por trás. Então, ou seja, é muito importante que você, principalmente que está iniciando agora sua carteira de investimento, fica com calma, não blinde seus ouvidos, porque daqui a pouco, ó, agora a gente está com uma parte do tarifaço aí do Trump, pode ter certeza, daqui a alguns meses, sei lá, ou daqui a um ano, daqui a pouco, você vai ter um outro problema que vai balançar o mercado. E aí, mais uma vez, essa é a oportunidade do século, é a melhor oportunidade da vida. E daqui a alguns anos, a mesma coisa. Então, calma, paciência, porque você está colocando seu dinheiro ali suado, o dinheiro que você lutou para conseguir, então dê muito valor ao seu dinheiro. Fechado? Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!